Olá, bom dia a todos. A gente inicia então mais uma aula hoje, no dia 14 de setembro de 2021, mais uma aula do CPET Nostalgia em Taubaté. Hoje a gente vai falar sobre a variação da microcirculação. É um assunto interessante, porque as medidas macrohemodinâmicas que a gente toma é para otimizar a microcirculação, a entrega de oxigênio, e dos exames laboratoriais que a gente infere perfusão, muitos deles são influenciados, né, pela microcirculação, com a produção de lactato, com o consumo de oxigênio, saturação de nosso. Aí, falar da microcirculação é importante, é algo que a gente vem tendo cada vez um pouco mais de domínio. A gente não mensura ali, né, diretamente a microcirculação, como medidas diretas de avaliação na microcirculação. Isso aí fica mais questão experimental. Mas a gente imagina o nosso raciocínio é sempre baseado no que está acontecendo na microcirculação, na troca, no possível shunt, numa possível trombose da microcirculação, né, numa possível dificuldade de extração de oxigênio. Tá bom? Quem vai dar essa aula para a gente é a Laisla Rosa. A Laisla, ela é R1, no curso de BEM, de terapia intensiva do CPET. Bom dia a todos, né? Como o Dr. Rafael apresentou, sou R1 de terapia intensiva. E hoje eu vou falar sobre a avaliação da microcirculação, baseada no capítulo do livro de monitorização hemodinâmica, cujo autor é Daniel Pinheiro. Então, eu vou dividir minha apresentação em introdução, estruturação anatômica, as alterações vasculares nas condições patológicas, e como avaliar essa microcirculação, as limitações que a gente tem e a conclusão. Então, a introdução. Embora a perfusão residual seja um dos principais alvos para a resuscitação hemodinâmica, o clássico monitoramento hemodinâmico que a gente tem hoje, ele fornece apenas medidas indiretas para a perfusão principal. Então, né, muitos pacientes com uma insuficiência circulatória, eles vão apresentar alterações da perfusão residual, apesar de já terem as medidas otimizadas hemodinâmicas. Então, às vezes, um doente que já foi submetido a bastante reposição volêmica, já foi submetido ao uso de ionotrópicos, e mesmo assim, com tudo otimizado, esse doente ainda pode estar na perfusão. Então, as alterações microcirculatórias nesses pacientes têm sido difícil devido à falta de tecnologia adequada. Então, a gente vai fazer essa avaliação por meio da clínica e por meio de medidas indiretas mesmo. Então, a estrutura anatômica da microcirculação. Ela é composta por vasos que têm o diâmetro inferior a 100 microns, composta por arteríolas, capilares e venas. Aqui uma fotinha para a gente identificar. A junção dessas arteríolas vão formar os capilares e as venas. Quando a gente está, né, bem perfundido, euvolêmico, 20% dessas arteríolas, desses capilares, estão funcionando. Quando a gente tem um estresse, quando a gente tem uma queda de perfusão, a gente tem um recrutamento rápido para a gente conseguir, né, descompensar, a gente conseguir ficar o mais perfundido possível. Então, essas arteríolas, elas são responsáveis pela manutenção do plano vascular e, consequentemente, pelo controle do gradiente de pressão, que existem entre os capilares e os mais vitais. E eles vão promover o controle do fluxo sanguíneo, de acordo com a demanda metabólica de cada tecido. Então, a gente vai ter a demanda e vai ser bem específico para cada um. Se precisa de mais, a gente vai conseguir mais, consequentemente, a gente vai ter um pouco menor. Essas venas, elas, por sua vez, vão exercer uma função bem importante na resposta imunológica, justamente pelo grau de sensibilidade da alta capacitância, e porque elas também vão garantir o armazenamento e mobilização das grandes quantidades de sangue. Então, todo esse sistema microvascular vai ajudar nessa nossa circulação. E aí, por fim, para falar dessa parte anatômica, existem os componentes convectivos e difusivos do fluxo sanguíneo, da microcirculação, que são fundamentais para o transporte de oxigênio. O componente convectivo,
ele está diretamente relacionado com o fluxo de sangue na microcirculação. E aí vai depender do número de hemácias e da saturação dela. A gente vai ver como a gente vai avaliar depois. E o componente difusivo, ele está relacionado à diferença de pressão parcial do O2 nos capilares mitocôndrias, e aí depois a gente vai ver a produção do lactato, e da distância de difusão do oxigênio, que também é um fator bem importante. A gente vai ver que essa distância de difusão ela é um fator limitante. Por isso que a velocidade ela não vai ser tão importante quanto a densidade. Então, portanto, à medida com que esse oxigênio se difunde nos capilares e a distância vai aumentando, se torna um fator limitante. Então, a nível microcirculatório, a densidade de perfusão nos vasos ela é mais importante que a velocidade. Então, né, tem os órgãos. Os órgãos como o rim e o intestino, eles têm arquiteturas microvasculares diferentes, associadas a um shunt pré-capilar ou a troca contra-corrente, que é um mecanismo que ocorre no rim, e que vai tornar esses órgãos mais vulneráveis à hipóxia do que outros. Então, a microcirculação e funções patológicas. O próprio autor do livro, Daniel De Baker, em 2002, ele publicou um artigo em que ele começa a citar essas alterações, principalmente na microcirculação sublingual. Foi visto isso porque o paciente está entubado, né, de fácil acesso para esse paciente, mas uma das limitações do artigo que ele cita é justamente essa, né? Não vai fazer isso com o paciente acordado. Então, ele viu na microcirculação sublingual desses doentes em choque séptico e séptico. E tem uma diminuidade na densidade de perfusão dos vasos. Então, principalmente observados nos capilares. Qual que é a relevância disso tudo? Então, a gente vê que as zonas de deficiência dessa perfusão microvascular são localizadas com áreas de hipóxia e até mesmo morte celular. E aí, como que a gente avalia isso? Indiretamente, a gente avalia pelo lactato. Mas ele é um fator que é indireto, porque ele não é produzido na microcirculação. Vai ser produzido lá nas mitocôndrias, com a formação de energia, etc. Mas é um fator que a gente usa. Existem até alguns estudos que vão relacionar isso. Então, uma das principais alterações desse endotélio, né, na sepse, é o aumento da permeabilidade, a perda da função de barreira, resultando no desequilíbrio da circulação e fazendo edema. A hemoglobina ela também apresenta uma função importante, como a gente tinha visto ali, quando ele fala de componente conectivo, justamente do número de hemácias e da saturação. Então, por isso que em alguns pacientes a gente precisa repor. E ainda nos pacientes em sepse, vai ocorrer o comprometimento desse componente, tanto conectivo quanto do componente difusivo, resultando numa oferta tecidual heterogênea e insuficiente. Né? Então, realmente, os órgãos eles não vão estar igualmente perfundidos. Os órgãos eles não vão estar igualmente perfundidos, porque existe essa heterogeneidade, e é isso que a gente vai ver na avaliação indireta, que a gente não pode olhar um e pensar que todos estão sobre o mesmo efeito. Então, aqui, né, essa foto é do próprio livro, onde ele mostra a circulação de um doente, de um paciente normal, bem perfundido, e num paciente séptico, né, onde existe essa diferença de densidade dos vasos e de perfusão. Ali ele tem uma vasoconstrição por uma tentativa compensatória. Essa foto foi tirada da microcirculação sublingual mesmo, que é onde eles estavam estudando. Então, como que a gente pode avaliar isso? A gente tem algumas maneiras de avaliar. Avaliação clínica, a fluxometria por laser Doppler, a avaliação da PCO2 e a videomicroscopia. Vale ressaltar que tanto a fluxometria por laser Doppler quanto a videomicroscopia ainda é muito utilizado a nível experimental, né, a nível de estudo. Não é algo que a gente tem à beira-letra. Então, a avaliação da microcirculação. A avaliação da pele. O tempo de preenchimento capilar ele é útil na identificação desse estado de hipofluxo em pacientes hemodinamicamente instáveis. Geralmente, né, a gente tem a mania de chegar lá no leito, dar aquela comprimida e acho que é aquilo. Mas a técnica correta se divide em... A gente vai lá, beira-leito,
mas a técnica correta se divide em fase de pressão e fase de enchimento. A técnica correta é apertar por 10 segundos, para a gente fazer essa pausa de pressão. Apertou por 10 segundos, solta a fase de enchimento. Essa fase de enchimento que vai dar para a gente o tempo de enchimento capilar, que esse a gente vai levar em conta na avaliação dos doentes. E aí existe um estudo, o estudo Andrômeda, que ele vai falar exatamente disso. Ele vai comparar o tempo de enchimento capilar na avaliação do paciente, séptico, em choque séptico, com o lactato, e viram que não tinha diferença de mortalidade. Então, a gente pode usar esse tempo de enchimento capilar para avaliar a nossa microcirculação. O Moulton Score, ele consiste em uma avaliação da pele também, baseado principalmente na extensão do acometimento entre joelho e base de coxa, e isso está avaliado a um mau prognóstico em horas do paciente. O paciente está com a pele moteada, isso é grave? Sim, realmente. É uma medida validada de avaliação. Mas temos que tomar cuidado, né, porque são muito influenciados pelas condições locais, a condição do paciente pelo uso de vasopressor. O capítulo cita, né, pacientes que têm, por exemplo, fenômeno de Renault, ou que tem alguma outra condição associada, ou que já estão em uso de vasopressor, e isso pode falsear a nossa avaliação. Então, eles são muito bons, mas a gente tem que tomar esse cuidado na hora da avaliação. E um cuidado, né, que a gente tem que usar, mas que eles são muito úteis como ferramentas de triagem, como cita o capítulo. Não é uma avaliação que a gente vai fazer e só. É uma avaliação de triagem. Então, a pele está mais perfundida, a pele está moteada, né? A gente tem que ir atrás disso para tentar resolver a causa base. Outra forma de avaliar que ele cita é a fluxometria por laser Doppler. Ela analisa o fluxo relativo e a reserva sanguínea dessa microcirculação por meio de um teste de reatividade. Esse teste, então, ele vai fazer a média do fluxo pela pressão de O2 e vai avaliar a perfusão, mas ele tem um defeito que ele não vai avaliar as áreas não perfundidas. E também é uma ferramenta que a gente não tem a beira-leito. O que a gente usa bastante a beira-leito, né, além da avaliação da pele, é o delta-CO2, onde a gente vai fazer por meio de uma gasometria venosa central e uma gasometria arterial. Então, a gente vai avaliar com isso se o débito cardíaco está suficiente ou não para remover esse CO2 produzido nos tecidos. Então, níveis elevados, níveis acima de 6, vão sugerir um hipofluxo, e aí a gente vai avaliar se esse paciente precisa de reposição volêmica, se ele precisa de ionotrópico ou precisa de alguma outra coisa. E ele é obtido pela coleta simultânea do sangue venoso central e arterial. E aí a gente precisa checar no raio-x se essa ponta do catéter está bem localizada na veia cava superior, antes da desembocadura do arco direito. Então, essa imagem, ela também foi extraída do capítulo, onde ele vai mostrar ali para gente, em que nas áreas não perfundidas, há um aumento do CO2, porque tem uma estagnação do fluxo, e uma geração indireta de CO2, porque está sobrando H+. Então, a gente acaba transformando isso em ácido e é gerado pela hidrólise do ATP. E também tem o lado venular da microcirculação, né, do doente, que é caracterizado pelos aumentos. E é isso que a gente vai avaliar. Se aumentou a SpO2, se aumentou o PCO2, se aumentou o lactato. Quais são as implicações clínicas? Aqui no capítulo ele é mais generalista, assim, mas a gente consegue tirar algumas coisas. Entre as principais intervenções estudadas, então, ele vai encontrar o uso de vasodilatadores para obter uma melhor homogeneidade de fluxo circulatório. Isso nos pacientes com insuficiência cardíaca, que estão em baixas doses de nitroglicerina, que tem um aumento dessa densidade capilar funcional. Alterações microvasculares foram demonstradas na sepse, mas ele também cita ICC, traumas e grandes cirurgias, que são fatores de mau prognóstico. E quais são as limitações, né, que o autor coloca? Para a gente não generalizar, a gente não pode olhar um órgão e pensar que o mesmo acontece com todos, alguns podem estar muito piores do que a nossa avaliação sugere, ou até mesmo a gente olhou a pele, o paciente está mal perfundido, né, tem cianose, ali, para a gente tentar reestabelecer
aquela homeostase da pele, esquecer que ela pode estar compensando os outros órgãos. Então, ele até cita que a gente pode tolerar um pouco, porque às vezes essa perfusão ela está sendo mesmo deslocada para os órgãos mais nobres. E que os outros órgãos eles podem estar mais graves do que o descrito no estudo deles, que era a análise sublingual. E a mensagem que a gente tem que levar mesmo para casa é que essas alterações, elas estão presentes no paciente crítico, em especial naquele que tem sepsis choque séptico, e que eles estão altamente relacionados com desfechos ruins, desfavoráveis, e que elas podem, essas alterações, nem sempre possíveis da gente visualizar, podem existir, e que a gente está sempre atento para tentar corrigir isso da melhor maneira possível. E era isso, obrigada. Bom, queria agradecer a Laisma pela aula, para desenvolver um raciocínio uniforme e dizer que realmente a microcirculação, ela, com certeza, vai estar heterogênea em diversos órgãos, diversos sistemas, né? Porque a microhemodinâmica, ela vai estar alterada conforme a necessidade e a demanda de cada órgão. Realmente, alguns órgãos, né, eles são mais reativos a uma isquemia inicial, então a gente tem a pele, a região esplâncnica, onde a gente vai ter uma maior vasoconstrição, e isso não só em vasos médios ou pequenos, mas também em arteríolas pré-capilares. E a gente tem, então, uma redistribuição do fluxo, seja via sistema nervoso simpático, via sistema humoral, que vai nos ajudar, então, nessa redistribuição do fluxo. Lembrar que tudo, né, um monte de evento pode fazer com que a gente tenha alterações na microcirculação, seja hipotensão, hipertensão, hipovolemia, anemia dilucional por excesso de volume, alteração de PVC provocando a alteração da pressão de perfusão, né? Então, diversas alterações da macrohemodinâmica podem levar à alteração na microcirculação. E, além disso, na microcirculação, a gente tem os capilares, a gente vai ter a lesão do endotélio e a participação do endotélio, não só, né, a microcirculação, ela estando, entre aspas, aberta ou fechada, com maior fluxo ou com menos fluxo, mas também uma participação do endotélio, trazendo ali um maior comprometimento, como num retorno da circulação. Então, quando a gente tem ali uma reperfusão, tem uma ausência de perfusão e novamente a gente volta à perfusão. Quando nós temos sepse, então, quando a gente tem alteração da temperatura, a gente tem um envolvimento do endotélio bastante presente. Por exemplo, na sepse, a gente tem grandes alterações, como a lesão de glicocáricos, aumento da permeabilidade, aumento do edema, aumento, liberação de óxido nítrico com dilatação. Temos, então, esse aumento de edema fazendo com uma pior troca de oxigênio, uma pior troca na microcirculação, comprometendo o próprio edema, uma constrição, né, extrínseca mesmo, daquele capilar, daquela microcirculação. Então, a coisa ela é mais complexa. A gente sabe que doenças que promovem uma inflamação grave, principalmente a sepsia, elas tendem a ser protrombótica e antifibrinolítica, com hiperexpressão de fator tecidual, com hiperexpressão do inibidor da ativação de plasmina. Então, ao mesmo tempo que a gente tem uma promoção da coagulação, a gente tem uma diminuição da lise, da nossa lise inata, né, do nosso balanceamento inato. Então, a gente tem realmente a formação de trombos na microcirculação, fazendo com que a gente ganhe shunt. Então, usar realmente a microcirculação como endpoint, ela pode ser que não seja homogênea, realmente. Você vai usar, então, a microcirculação como endpoint da mucosa da língua e, às vezes, um órgão que está alterado, que está isquêmico, é outro. Mas você te dá o norte. E, como a gente fala aqui sempre, não é porque nós temos uma informação que a gente vai deixar de usar outra informação. Então, nós temos a saturação venosa central,
e a gente sabe que a saturação venosa central, ela expressa para a gente o aumento da taxa de extração e que a gente tem que entregar pelo menos um tanto de oxigênio para que haja uma taxa de extração ali que tem um limite de compensação da taxa de extração e a gente então retorne com o mínimo de saturação venosa. Mas se eu tenho uma obstrução na microcirculação, se tem um shunt na microcirculação, se eu tenho um septo, um choque perdinâmico, a gente entende que a taxa de extração, que você usar a saturação venosa como endpoint, a gente perde um pouco. A gente perde um pouco essa ferramenta, porque às vezes o lactato está aumentando e você tem saturações venosas com retorno alto. Então, é mais ou menos como avaliar a microcirculação de uma maneira direta, a gente ainda não usa na beira do leito. Até teve um residente nosso que fez residência com a gente, que depois foi para São Paulo, inclusive foi trabalhar com a doutora Ludmila, que já discutiu com a gente no ano passado um pouco de Covid, né? E ele fez um trabalho até com endpoint de ressuscitação de microcirculação. Então, o trabalho dele, na época, ele conseguiu publicar, e o resultado foi que ele conseguiria, a princípio, seria o futuro nos poderia levar a usar mais esse endpoint como, né, a microcirculação de avaliação direta como um ponto, né, um objetivo de ressuscitação. Mas ainda que nós não temos tecnologia viável para isso na beira do leito, então fica realmente mais em uso experimental. Então, mas que nós entendendo a fisiologia e a fisiopatologia que atinge a microcirculação, né, que atinge o endotélio, nas alterações hemodinâmicas, seja o choque, seja edema, seja hiperfusão, a gente então consegue também ter a mais esse objetivo, mais esse endpoint como um endpoint na beira do leito de ressuscitação. Acho que o tempo de enchimento capilar já realmente já faz parte do dia a dia de avaliação de todos nós. Então, a gente estima uma possível resposta, uma possível necessidade de otimização hemodinâmica com raciocínio multimodal. Então, chore o paciente, a gente vê a temperatura do paciente, coloca a mão do paciente, vê se a pele dele está fria, está pegajosa, né? Ou se tem uma hiperemia patológica. A gente faz ultrassom para estimar se aquele paciente tem pré-cargo ou não. A gente avalia a contratilidade com ultrassom. Às vezes a gente usa medidas de pressóricas inferindo fluxo, que a gente já discutiu várias vezes aqui, que elas não são as mais, né, as mais fidedignas que nós podemos usar. Faz alguns desafios, como a gente falou do leg raise, ou faz algum desafio com inotrópico. Tem índice cardíaco, o índice cardíaco vira o nosso padrão ouro, mas ao mesmo tempo avalia a característica de pele, avalia o tempo de enchimento capilar. Então, a análise do paciente grave, ela é multimodal para tudo, inclusive para hemodinâmica. Então, a gente falar de microcirculação, a gente entende, é importante entender a fisiologia, a fisiopatologia que atinge a microcirculação, porque quando nós estamos tomando medidas macrohemodinâmicas, como aumentar a frequência cardíaca, subir a PM, você tem que entender que toda essa medida macrohemodinâmica que você está tomando é porque você quer otimizar a microcirculação, que é na microcirculação que a troca ocorre, de que é lá que a gente pode ter shunt, que a gente pode ter trombose, que a gente pode ter lesão capilar, que a gente pode ter inflamação persistente, arteríolas que estão contraídas ou não, e de que algo relacionado à microcirculação, né, como tempo de enchimento capilar ou um Motley score, eles podem ser falseados pela temperatura da sala, assim como a diferença de temperatura. Pode ser que seja mais expressivo no órgão pele do que no outro órgão que você está querendo otimizar a perfusão, mas de que, entendendo as limitações do método e usando o raciocínio, usando um pouquinho de cada coisa, você deixa o seu raciocínio muito mais complexo, deixa o raciocínio rico. Isso não só para hemodinâmica, como para qualquer tratamento de qualquer doença do paciente crítico. A avaliação ela é multimodal. Então, é importante, sim, que a gente discuta a microcirculação. Nós não usamos a avaliação direta da microcirculação nesse exato momento,
mas indiretamente avaliando taxa de extração, indiretamente vendo Nutri-Score, né, tempo de enchimento capilar, isso pode trazer bastante benefício para o nosso tratamento, não só como endpoint, mas também como diagnóstico, já que para que você inicie o tratamento, você tem que reconhecer o problema, e às vezes o paciente chocado ele está quietinho, com encefalopatia, porque está com baixo débito, e demora até, às vezes, para você perceber. Queria passar a palavra para o doutor Álvaro. Bom dia, doutor Álvaro. Bom dia, Rafa. Bom dia, Laisla. Ótimo, novamente. Então, Rafa, acho que o que a gente tem insistido nesse conjunto de aulas, primeiro é de que, como é importante essa base fisiológica e fisiopatológica da monitorização hemodinâmica, dos choques, né, e da avaliação clínica que se faz na beira do leito, se você tiver esses componentes de fisiologia e fisiopatologia bem compreendidos, isso melhora, obviamente, a tua capacidade de poder fazer boas avaliações na beira do leito. Acho que a microcirculação ela é uma parte integrante desse complexo na hora que você está avaliando um doente que tem hipoperfusão e hipóxia tecidual. Várias coisas você tem que olhar. De um modo geral, a gente faz as avaliações clínicas, fala muito na macrocirculação, pré-carga, pós-carga, contratilidade, transporte de oxigênio, tudo isso faz parte da avaliação do coração e do fluxo sanguíneo macrohemodinâmico de um modo geral, mas a gente, de um modo geral, dá pouca importância ou menos importância para a microcirculação, talvez porque a gente não tenha mesmo os mecanismos para poder visualizá-la e para poder medir a atividade da microcirculação diretamente. Mas acho que a Laisla deixou claro no capítulo de que você comentou depois de que é possível, principalmente através da avaliação do refil capilar e eventualmente da diferença veno-arterial de CO2, ter uma ideia se a microcirculação global está adequada ou não está adequada. No final das contas, tudo que a gente quer é levar a melhorar a perfusão tecidual de um modo geral e melhorar a oxigenação tecidual. A oxigenação das células. Como isso depende de múltiplos fatores, qualquer avaliação de um fator individual, ele não demonstra aquilo que está acontecendo com o doente em nenhum momento. Né? E isso também acaba acontecendo com a microcirculação, ela tem que ser contextualizada dentro do quadro clínico do doente. Naquela época, mais ou menos uns 10, 12 anos atrás, quando começou a aparecer e se disseminar, mais tempo, isso em 2007, quando eu estava na Alemanha, o Yasser usava muito os microscópios para poder avaliar a microcirculação sublingual. Isso estava no auge naquela época e se achava de uma forma bem naive, bem inocente naquela época de que a nossa ressuscitação hemodinâmica de um doente com choque ia ser feita baseada se a microcirculação ela era recrutável ou não, e a gente continuaria a fazer ressuscitação com volume, com droga vasoativa, eventualmente anticoagulante, para poder recrutar pequenos vasos na microcirculação. Isso porque os estudos observacionais claramente mostravam que quanto mais alteração da microcirculação visualizada você tinha, ou seja, quanto menos capilares perfundidos e quanto mais capilares trombosados por trombose intravascular inflamatória, ou seja, mais disfunção microcirculatória você tinha, mais os doentes tinham disfunção orgânica e mais morriam. Então fazia sentido, do ponto de vista operacional, você imaginar que se isso está levando à morte, está levando à disfunção orgânica, é isso que eu preciso de evitar. Mas isso rapidamente acabou se demonstrando
de que, no final das contas, a microcirculação ela é uma consequência de um processo inflamatório de médio e de longo prazo que ocorre nos doentes com sepse e da disfunção macrohemodinâmica. Né? Para você poder corrigir a microhemodinâmica, no final das contas, é você otimizar a macrohemodinâmica, otimizar a pré-carga, otimizar a contratilidade, otimizar fluxo, otimizar oxigenação tecidual com as medidas de saturação venosa de oxigênio, saturação venosa central de oxigênio, lactato, etc. e tal. Olhar na microcirculação, porque a microcirculação, na hora que você olha ela no microscópio, se ela estiver pouco alterada, ela rapidamente melhora quando você altera a macrocirculação. Quando você melhora a macrocirculação e não melhora a microcirculação, de um modo geral, são aqueles doentes que ficaram muito tempo, persistentemente em choque, persistentemente inflamados, não tão adequado, não têm antibiótico, por exemplo, de forma adequada, estão piorando do processo infeccioso, do processo inflamatório, tem que drenar um abscesso ou retirar fora um catéter. A microcirculação acaba sendo muito dependente desses outros fatores. E ela, de um modo geral, principalmente nesses doentes que ficam muito tempo inflamados e muito tempo em choque, mesmo que você melhore clinicamente o doente, a microcirculação às vezes leva horas, dias, para poder voltar a melhorar novamente. Então, ela, como um endpoint sozinho, para poder te dizer se você está indo para o bom caminho ou não, ela também é ruim. É ruim como... ou é boa, né, desde que você utilize de uma forma inteligente na beira do leito, contextualizando com outros dados clínicos do doente. Mas mal comparando com o lactato, do mesmo jeito que o lactato leva algumas horas para poder subir e leva algumas horas para poder descer, depois de otimizada a macrocirculação, a microhemodinâmica, principalmente aqueles doentes que estão muito inflamados ou que ficaram algumas horas mal perfundidos, ela também vai levar horas, às vezes dias, para poder se normalizar, mesmo que você já tenha normalizado, já tenha tido feito o controle da inflamação, o controle da infecção, e já tenha otimizado a macrodinâmica como um todo. Então, acho legal compreender todas essas variáveis, né, de um doente crítico, de um doente com choque, de um doente com sepse, todas essas inter-relações dessas diversas variáveis, não ficar dependente de uma só. E, novamente, a gente está insistindo mais ou menos na mesma coisa sempre, né, Rafa? O doente precisa de ser entendido como um todo e cada uma dessas variáveis tem sensibilidade, especificidade, valores preditivos positivos e negativos diferentes, depende muito do tempo da doença, embora todas elas são importantes, nenhuma delas é importante de uma forma individual. Acho que, no final das contas, o que a gente ganhou hoje com relação à microcirculação é o preenchimento capilar, né? O preenchimento capilar realmente foi um ganho, o estudo Andrômeda acrescentou um pedaço de informação significativo e deu valor a uma avaliação de beira de leito importante. O Yasser talvez tenha sido uma das pessoas que mais estudou a microcirculação, do ponto de vista o Caninci também, mas o Yasser, fora lá do grupo original da Holanda, quem mais estudou a microcirculação com microscopia, principalmente de vasos na base da língua, deixava muito claro que aquelas alterações dos tecidos, com coágulo intravascular, com alentecimento de circulação, aquilo eram manifestações, de um modo geral, de mau prognóstico e de um doente que não tinha sido adequadamente ressuscitado na macrocirculação e
também, eventualmente, doentes que não estavam respondendo à antibiótico terapia, a doença microbiológica, que no final das contas é a sepse. E se você tiver um doente que está mal perfundido, olhe para poder ver se você está fazendo o antibiótico certo, se não tem alguma coisa para poder drenar, que a microcirculação vem atrás. Ela se corrige depois se essas coisas melhorarem. Você querer pegar um doente, por exemplo, que está uma microcirculação muito ruim e fazer um vasodilatador para poder abrir a microcirculação, esse estudo, em grande parte, ele não foi feito, ele tem alguns estudos só observacionais com relação a isso, mas a gente não seria inocente de achar que você abrir a microcirculação com vasodilatador vai alterar o estado clínico do doente, porque muito provavelmente aquela microcirculação estava fechada e ruim, porque alguma coisa com relação ao tratamento, ao pacote de tratamento da sepse não estava sendo feito de forma adequada. Eu hoje acho que a microcirculação é mais escrava, ela é mais consequência das coisas eventualmente ruins que a gente faz na beira do leito, nas intervenções atrasadas ou incompletas, do que ela propriamente dirigindo primariamente uma disfunção orgânica. Ela é o meio que leva a disfunção orgânica e morte, mas ela é geralmente ocasionada por uma má intervenção clínica nossa na beira do leito, seja hemodinâmica ou com uso de antibiótico. Algum comentário? Tem mais gente na sala aí, né? Seria legal ouvi-los para uma coisa tão importante. Quem que está aí, Rafa? Os meninos aqui, então. Tá a Luísa, a Dalie e a Thaís. Ok? Algum Quer comentário? que a Luísa faça alguma coisa? Acho que a Luísa está aqui, ó, na frente. Oi, Lu. Que bom. Na saturação venosa, que a gente, né, nas primeiras horas, a gente até almeja, mas não é um objetivo de ressuscitação, porque tem o Rivers lá no início, já fazia essa meta de ressuscitação baseado na saturação venosa, a gente viu que não alterava a mortalidade, que não era bem por aí, né, então a gente acaba usando realmente vários aspectos, né, vários parâmetros para a gente conseguir avaliar essa parte, né, acho que é uma das áreas que a gente, talvez, que eu mais gosto da terapia intensiva é a parte hemodinâmica. Acho que é isso, não tem muita coisa. O Rivers em 99, 2001 mostrou que era você tinha que tratar o choque oculto, que antes a gente não dava muita importância para o choque oculto, a gente tratava ali os parâmetros, né, iniciais, macrohemodinâmicos. A gente aprendeu então que a gente deveria aprender a tratar a oxigenação. E hoje a gente sabe que a gente tem que deixar o paciente com fluxo estimulado, que realmente o trabalho vai muito além ali do que só trazer a pressão para cima, né? Deixar uma PAM adequada e atingir uma meta de PVC, por exemplo. Mas, Luísa, eu queria talvez gastar 2 minutinhos para poder dizer para você de que todo o tratamento do choque especial em especial, ele é pré e pós-Rivers. Sim. O estudo do Rivers tem vários defeitos, né? O Rivers perdeu, o Emanuel Rivers, como pessoa e como cientista, perdeu muito crédito na medicina, porque houve uma certa manipulação no estudo do Rivers. E essa manipulação foi, inclusive, descrita num artigo do Wall Street Journal, em 2008, 2009, por aí, alguns anos depois do estudo do Rivers. Mas não há nenhuma dúvida de que você ressuscitar olhando para a perfusão melhora significativamente a mortalidade. O que os estudos Arise, Process, que vieram em 2012, 2013, depois comparando o protocolo do Rivers, e que não mostraram benefício, é porque todo mundo que não usou o protocolo do Rivers usava a mesma coisa que o Rivers
tinha preconizado, ou seja, otimize o teu doente no limite, né? Avaliando adequadamente pré-carga, avaliando perfusão renal. Pode não avaliar a saturação venosa de oxigênio, mas olhe para o lactato, olhe para as outras variáveis. E aí, é claro, que aí os estudos já não foram mais, já não houve diferença na intervenção. Então, a conclusão é olhar para a perfusão, ela é fundamental. Qual perfusão usar? Aí os estudos, quando comparam uma perfusão da outra, já não deixa isso tão claro. Embora o estudo Andrômeda tenha sido positivo para poder melhorar a disfunção orgânica nos doentes com refil capilar quando comparado com lactato. Ou seja, tem um potencial até de ser melhor. Mas daí também é um estudo só, acho que continua valendo, se a gente compreender fisiologia na beira do leito, que saturação venosa de oxigênio é importante, que lactato é importante, que preenchimento capilar é importante, assim como o nível de consciência, assim como débito urinário, né? Todos eles acabam se complementando. Então, esse crédito para o Rivers ele tem que ser dado, porque nunca mais a gente tratou choque como a gente tratava antes de 2002, antes do estudo do Rivers. Nunca. Mais alguém? Bom, doutor, acho que é isso, assim, acho que a aula foi excelente. A gente está com 50 minutos aqui, praticamente, discutindo sobre microcirculação, sobre ressuscitação, sobre choque. Eu visitou ali o Rivers em 2001, né? Trabalho dele no New England. Então, eu queria agradecer a presença de todos, queria agradecer a presença do senhor novamente, desejar mais uma boa semana. Eu vou ver quais são os números da semana, e a próxima semana eu vou saber qual que é o número da semana. Boa semana, tal, 54. Toda semana a gente está junto. Então, boa semana para o senhor, até a noite. Lembrando que à noite a gente tem aula sobre desmame de ventilação mecânica. Tá? Valeu. Obrigado, Rafa. Obrigado, Laila. Obrigado vocês aí todos. Até mais. Tchau. 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 Ó, internet.